Olá, tudo bem? Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao nosso programa de gastronomia do Alto Tietê. Eu sou a chefe Carol Galindo e a gente vai cozinhar junto hoje. Bora comigo viajar pelo mundo das panelas. Vamos lá mais uma vez ao nosso Mistura Boa, com receitas práticas e rápidas para você fazer aí em casa. Hoje eu vou dar uma dica para vocês aproveitarem as sobras do Natal. A gente tem feito aqui alguns programas com receitas para o Natal, agora a gente precisa saber o que fazer com as sobras, né? Que sobra muita comida. Então a gente vai fazer um croquete de pernil, para você aproveitar com a sobra do pernil. Da ceia de Natal, ou do dia 25, ou enfim, qualquer dia que sobrou aí um pernil cozido na sua assado, né? Para fazer um croquete super legal e dar uma nova vida para esse ingrediente, né? O pernil. Vamos aos ingredientes que a gente vai precisar hoje. Então aqui eu tenho aproximadamente 400 gramas de pernil assado, que foi uma sobra, então ele já teve um cozimento, já teve um tempero aqui, tá? Então a gente vai dar uma vida nova para ele. A gente vai usar alguns temperinhos bases, né? Para esse nosso croquete aqui. Então eu vou usar aqui pimentão verde e amarelo, tomate, cebola, salsinha, alho. E aí eu vou trazer aqui um frescor com umas especiarias, que eu vou usar o chimichurri da Oishi, tá? Então eu vou colocar também junto desse nosso cozido. Para dar a textura do croquete, a gente vai usar a farinha de trigo o quanto baste. Então eu vou mostrar para vocês o ponto que eu quero e a quantidade de farinha que eu quero na hora que tiver na panela, tá? Porque eu não sei o tanto de pernil que vai sobrar aí. Então eu vou ensinar vocês a fazerem meio que de olho, para quando vocês fazerem, vocês conseguirem dobrar, triplicar e quadriplicar a receita aí na casa de vocês. Certo? Bora lá? Primeira coisa que a gente vai fazer, pegar uma panela e começar a esquentar essa panela para o nosso refogado base aqui, tá? Uma colherzinha de azeite, deixa ela esquentar bem, vamos colocando, enquanto ela esquenta, vamos ó, esquentou, vamos começar então, vamos entrar aqui com a nossa cebola primeiro. Alho. E aí eu vou colocar também aqui do ladinho uma panela com um pouquinho de água para esquentar, tá? Pra gente reidratar aqui o nosso pernil e fazer um caldinho nesse pernil, tá? Vou já colocar aqui. Lembra que eu conversei com vocês sobre as camadas de sabor, a construção de sabor? Então, toda vez que a gente vai fazer uma carne cozida, um croquete,
alguma coisa assim que é cozimento, que vai líquido, que é uma proteína, esse refogado é muito importante. Então deixa refogar bem, deixa os sabores se encontrarem, porque essa construção dessa camada de sabor aqui vai dar potência para o final da produção. E aí a gente não precisa entrar com um tempero industrializado ou um tempero já pronto, como a gente encontra aí em alguns lugares, em algumas cozinhas, né? Então a gente trabalha com temperos naturais e aproveita o máximo do sabor desses ingredientes, tá? Então aqui, ó, coloco o pimentão. Enquanto isso aqui vai dourando, vou pegar o nosso pernil e vou dar uma diminuída no tamanho dele também, tá? Então aqui, ó, ele tá até com osso ainda. Vou diminuir aqui o tamanho dele pra voltar ele pra aquela panela ali, tá? Ó. Aqui a cebola já tá bem douradinha, o alho também, ó. Agora eu vou colocar aqui tomate. E já vou colocar aqui nessa base um pouquinho de sal e pimenta do reino, tá? Para essa base aqui já pegar um pouquinho de tempero, tá? O cheiro já tá bom. Não precisa diminuir muito o tamanho desse pernil, porque a gente vai desfiar ele depois, tá? Então, só diminuir aqui mesmo em pedaços maiores. E aí a gente já coloca nessa panela. Para dar uma vida nova para esse nosso pernil que sobrou do Natal. Ó. Já tá bonitão, né? Aí aqui o que eu vou fazer agora neste momento? Vou colocar aqui o chimichurri, as ervas. Mais ou menos uma colherzinha de café, tá? Como a gente vai fazer um croquete, então o tempero tem que ser sempre um pouquinho a mais. Porque depois a gente vai colocar a farinha. Então, ela vai fazer uma massa, né? Então a gente tem que colocar bastante tempero mesmo, para que ele faça a diferença no final, tá? Ó. Dei uma leve refogada aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou cobrir com um pouquinho de água. Tô olhando ali uma concha, não tem. Vou olhar aqui, ó. Cobrir com um pouquinho de água. Ó. Cobrir o nosso pernil, certo? E aí eu vou tampar e vou deixar uns 5 minutinhos isso daqui aquecendo, esse pernil chupando esse molho aqui desse refogado, pra gente partir pra massa do nosso croquete, tá? Então, segura aí que eu já volto pra mostrar pra vocês como tá ficando esse nosso croquete de pernil. É rapidinho. Temperos, molhos, condimentos
tapioca, amendoim. Com certeza, você já deve ter provado algum desses produtos. E todos têm a mesma origem, Oishi. Uma fábrica com mais de 10 anos no mercado, que usa a tecnologia e o amor pelo que faz para trazer os produtos mais saborosos e fresquinhos para sua mesa. Com sede em Mogi das Cruzes, a Oishi tem um padrão de qualidade muito rigoroso. Nossos profissionais acompanham todos os processos, verificam o produto e os setores são bem higienizados para garantir sempre o melhor produto artesanal. Para dar mais sabor e saúde para a sua vida, já sabe, escolha produtos Oishi. O seu espaço para eventos, festas, hospedagem e ecoturismo é o Cantos da Mata. Ele fica em Mogi das Cruzes, mas a sua localização está repleta de natureza, canto dos pássaros, comida boa e tudo que você precisa para ficar em contato com a natureza. E nada melhor do que viver essa experiência se hospedando aqui, não é mesmo? Eu estou aqui em um dos 8 apartamentos aqui do prédio principal, super espaçosos, que acomodam de 2 até 4 pessoas. Mas o Cantos da Mata tem outros tipos de hospedagem também, para você que quer ter mais contato com a natureza. O Cantos da Mata também tem 6 eco-suítes, suítes em containers para 2 pessoas cada. Além disso, se você quer uma experiência de acampamento, tem 2 cabanas flutuantes para 2 pessoas cada e também 4 cabanas na mata, olha que legal, que acomodam de 1 até 3 pessoas. Tá esperando o quê para vir conhecer o Cantos da Mata? Acesse os telefones ou as redes sociais que estão aparecendo aí para você e venha desfrutar dessa maravilha e toda a infraestrutura que o Cantos da Mata pode te oferecer. Hoje estamos na Senche, uma empresa que conquistou o coração não só dos suzanenses, como de todo o estado de São Paulo. E tudo começou fazendo alguns testes com poucas máquinas e poucos recursos, até que em 16 de agosto de 2013 foi criada por Fernando Brandão uma linha de produção de cookies. Com o passar do tempo, a empresa evoluiu, criou vários outros produtos nipônicos e para você conhecer com detalhes todo o trabalho, a gente vai te mostrar diretamente do coração da Senche, onde tudo é feito. Vamos para a fábrica. E já na fábrica da Senche, eu quero te mostrar a variedade de produtos, como gyoza, takuan, sunomono e shiromochi, que inclusive é o destaque de hoje. Você conhece esse famoso bolinho da cultura japonesa? O shiromochi simboliza união, porque o bolinho da sorte, ele é feito de grãos de arroz que quando ficam juntos, vira um só. Gostou? Então você pode adquirir os produtos da Senche nos melhores estabelecimentos do estado de São Paulo. Bom, voltamos e a gente deixou aqui a nossa panela fervendo, no fogo alto mesmo, uns aproximadamente 10 a 12 minutos. E vamos ver como que tá agora aqui o nosso pernil, tá? Ó. Ele começa a hidratar e começa a desmanchar, tá? E aí é isso que a gente quer, ó, tá vendo? Ele tem uns pedaços ainda, mas ele começa a desmanchar. Então vocês podem vir mexendo de vez em quando durante esse cozimento, para ele poder desmanchar mais. Como a gente usa o fouet, tá? O fouet também, o batedor de arame, a gente consegue, ó, deixa eu só virar aqui o cabo da panela, a gente consegue dar uma apertadinha nele aqui, ó, e aí ele vai terminando de desmanchar esses pedacinhos de pernil aqui, ainda no caldo. Esse tempo que a gente deixou aqui não é para cozinhar o pernil, porque afinal ele já estava cozido, né? É para ele criar esse caldo e dar esse novo sabor, tá? Então esses vegetais que a gente colocou aqui na base do tempero, então eles vão derreter, né? Vão primeiro refogar, caramelizar e vão derreter, vão soltar o sabor, vai misturar com o sabor do tempero que já tinha no pernil, tá? E aí vai ficar assim, ó, quase que uma massa, tá vendo?
É importante que tenha água, tá, gente? Porque a gente vai colocar a farinha agora aqui, né? Então, é importante que tenha esse líquido para a gente poder formar a nossa massa do nosso croquete, tá? Então, aqui, ó, já desmanchou bem. O que eu vou ver agora é a questão do tempero, do sal, para ver se já tá bom. E aí, eu preciso de ter um pontinho a mais de sal, lembra? Sal, pimenta, sempre um pontinho a mais. Porque eu vou colocar a farinha aqui, tá? Pra não ficar sem gosto o nosso croquete. Ó, vou colocar mais um pouquinho de sal com pimenta. Porque senão na hora que colocar a farinha vai ficar sem tempero. E aí eu vou colocar também umas raspinhas de limão, tá? Colocar aqui umas raspinhas da casca do limão. Ó. Porque vai ficar bem gostoso na hora que a gente fizer esse preparo. Vamos colocar lá. E agora, vou baixar um pouquinho o fogo e vou acrescentar a farinha de trigo, tá? Então, a farinha de trigo agora eu vou colocando aos poucos. Coloco, espalhando e mexendo, tá? Ó, coloco espalhado e mexo para não ficar pelota de farinha nesse meu croquete aqui, tá? Ó, mexo. Incorporou bem aqui a minha farinha, eu vou e coloco mais um pouquinho. Aqui eu tenho 2 xícaras de farinha, tá? Coloquei 1 litro de água e aqueles 400 gramas de pernil. Então, só para vocês terem uma ideia da quantidade que vai, tá? Ela vai começando a ficar uma massa mais pesadinha, mas é isso que a gente quer, tá? Ó, agora aqui a gente vai incorporar a última farinha e aí a gente vai cozinhar ele passando no fundo da panela mesmo, tá? Vai ficar duro, não tão duro como uma massa de coxinha, tá? Mas o importante agora neste momento é eu dar uma primeira cozida nessa farinha, tá? O segundo cozimento dessa farinha vai ser na fritura. Então agora, nesse momento aqui, eu vou me certificar de que toda a massa entrou em contato com o fundo da panela e ela começa a soltar lá do fundo da panela, ó. Ela fica bem, ó, uma massa bem lisinha e bem hidratada, pra gente não ficar com um croquete com gosto de farinha crua, tá? Ó, cozinhei
farinha começou a grudar lá no fundo mesmo. Eu vou desligar. Agora eu vou colocar um pouquinho de salsinha, porque vai ficar bem bonito na hora, né, que a gente finalizar. E aí eu vou pôr essa massa para esfriar, né? Então a gente precisa que ela esteja fria para a gente poder empanar e fritar. Se a gente tentar fazer quente o empanamento, ela vai ficar aquele croquete encharcado, tá? Porque vai absorver um monte de óleo e vai ficar encharcado. Então a gente vai pôr ela aqui num prato, espalhadinho aqui, ó, tá? Ó, já dá vontade de comer assim, né? Vamos pôr espalhadinho. Ó lá. E aí a gente vai levar ela na geladeira ou vai deixar ela esfriar em temperatura ambiente mesmo, tá? E aí depois a gente vem enrolando, empanando e fritando, tá? Enquanto ela fica ali na geladeira esfriando, a gente vai fazer um molho para acompanhar o nosso croquete. Afinal, um croquete sem um molho não é bom, né? Então a gente vai fazer um aioli de gengibre. E aí a gente já volta para fazer esse aioli, enrolar esses bolinhos e fritar. Vou só dar uma limpadinha aqui e a gente já volta para finalizar e fazer o nosso molho. É rapidinho. Sabe por que o restaurante Pague Pouco se tornou um sucesso total e absoluto aqui na nossa cidade? Porque eles têm a melhor comida e sabe o que é melhor? Com preço justo, e conquistou tantos clientes, pois todos os temperos usados são naturais e feitos pela renomada chefe Carol Galindo. Entre as 60 opções de pratos quentes e frios, todo dia você encontra costela no bafo, contra filé na chapa, cupim na manteiga e tainha assada. Até o suco de laranja deles é especial, 100% natural e sem contato manual. Ah, sabe o que eu esqueci de falar? Na semana que antecede Natal e Ano Novo, um cardápio todo especial para você trazer a sua família. E aí, te convenci que o restaurante Pague Pouco é o melhor de toda a região? São 25 anos de sucesso, então venha você também conhecer essas delícias. Você sabia que você pode ter seu próprio negócio de forma fácil, com pouco investimento e vendendo um produto que todo mundo gosta? Isso é possível sim, e com açaí fruta brasileira. É assim, com um carrinho de açaí vendendo um produto de altíssima qualidade e super conhecido, você tem uma oportunidade de negócio única. Sabe por quê? Porque o investimento é baixo, logo a lucratividade é alta, a clientela é garantida, é de fácil locomoção e o principal, o cardápio é super variado. É açaí, gelato, iogurte grego, creme de cupuaçu e muitas outras opções, cada uma melhor que a outra. Então não perca tempo, essa é a oportunidade que você precisava para ter seu próprio negócio. Ah, em lugar assim de alta rotatividade como parques, clubes, a chance de sucesso é garantida. Açaí fruta brasileira, produzido para pessoas realmente exigentes. Voltamos com o nosso croquete e com o Jefferson. Veio ajudar a gente aqui a fritar os croquetes enquanto eu faço o molho, ó. Já ficou na geladeira, já esfriou, já tá no ponto de enrolar. Então agora, pra gente enrolar e fritar eles, o que a gente vai precisar aqui? Do ovo e a farinha de rosca tradicional. Eu vou dar uma quebradinha na textura do ovo com um pouquinho de leite. Já falei com vocês sobre isso, né? Então a gente dá uma quebradinha, dá uma temperadinha também nesse ovo com um pouquinho de sal. E por que a gente quebra aqui o ovo desse momento? Porque ele é muito grosso, né? Então na hora que a gente vai fazer o empanamento, se a gente não quebra essa viscosidade do ovo, ele solta. A gente empana e na hora de fritar ele solta, fica aquele empanamento que descola, tá? Então a gente quebra aqui, ó,
um pouquinho e aí vamos fazer os nossos croquetes, tá? Eu vou fazer o primeiro, a gente vai fritar, eu vou provar pra ver se tá bom. O Jefferson prova também. E aí depois ele continua fritando enquanto a gente faz o molho, tá? O que eu vou fazer? Vou passar um pouquinho de óleo na mão aqui, ó. Pra dar uma untada na mão pra gente poder fazer a nossa massa, tá? Então, pego um pouquinho aqui da massinha. Vou fazer grandinho, tá, Jeff? E aí vocês podem fazer qualquer formato. Pode fazer quadrado, fazer bolinha, fazer... tipo bolinho de bacalhau, tá? Eu gosto de fazer assim, ó, mais compridinho, tá vendo? Que ele fica bem bonitinho na hora da gente moldar. Quase que um quibezinho. Certo? Ou a bolinha. Tá? Daí a gente vai fazer o quê? Passar no ovo. Deixa eu pegar um garfinho. Ó. Passa no ovo. Muito simples esse processo aqui. Passa aqui na rosca. Aqui pode ser aquela farinha de rosca mais grossinha também, a panko, tá? Ó. E aí, frita, Jeff. E bora lá, vamos ver como vai ficar esse croquetinho aí. O óleo não pode estar muito quente, mas ele também tem que estar numa temperatura de aproximadamente 160 graus para não ficar encharcado no meio, tá bom? Bom, a gente vai olhando ali, enquanto o Jefferson vai fritando, ele vai terminando de fazer aqui. A gente vai fazer o nosso molhinho. Ó, vou passar a bola aqui pro Jeff. Vou lavar a mão e vou mostrar pra vocês os ingredientes do molho que a gente vai precisar, tá? Bora lá. Então, vamos lá. Aqui, a gente vai fazer um aioli, que a gente fala, né? Fala muito, a gente vê muito aí nas cozinhas esse termo. O que que é? É um molho, na verdade, quase que uma maionese, só que a gente usa, ao invés do ovo, a base, a gente vai usar o leite, tá? Então a gente vai usar uma medida de leite e a mesma medida, aproximadamente, de óleo, tá? Então é sempre 1 para 1, tá bom? Então colocamos aqui uma medida de leite gelado e uma medida de óleo gelado. Para trazer o sabor que a gente quer para esse molho, como que a gente vai dar, qual sabor que a gente vai dar para esse aioli? A gente vai usar gengibre. Então a gente vai usar essa conserva de gengibre aqui da Senshi, que ela tem corante, então ela é rosa. Então ela vai ficar um molhinho bem gostoso por conta da questão da picância do gengibre nesse nosso molho e vai ficar com uma cor legal também para acompanhar os nossos croquetes, tá? Então o processo é simples, eu vou colocar o gengibre, o leite, o sal no liquidificador, vou colocar também umas gotinhas de limão e aí eu vou jogando o óleo aos poucos até ela dar a textura que a gente precisa para o molho. Ela é quase uma maionese, só não é tão firme como a maionese, ela é menos firme do que uma maionese, tá bom? Tô falando tudo agora, por quê? Porque a gente vai ligar o liquidificador e vai fazer um barulho, então vão acompanhando aí o que a gente vai fazer, tá?
Gente, ó, o molho ficou pronto. O Jefferson, com sua super eficiência, já terminou de fritar pra gente aqui os croquetes. E aí, deixa eu mostrar pra vocês a textura aqui do molho, tá? Depois, ó, que vocês levam na geladeira, ele vai ficar um pouco mais firminho, tá? Ó. Mas é essa a textura que a gente encontra no final, tá? Depois a gente pode só colocar na geladeira, ele vai ficar um pouco mais firme, certo? Deixa eu pôr aqui. Ó, Jefferson. Muito obrigada, coloca ali, por favor, pra gente finalizar aqui e a gente provar os nossos croquetes. E aí, aqui, a gente vai fazer duas opções, tá? Aqui a gente pode colocar, por exemplo, vou pegar pra aqui que eu sou baixinha, né? A gente pode colocar aqui, ó, eu coloquei um papel amassadinho, que aí a gente põe num prato um pouco mais alto, ó, e aí a gente faz um fundo, tá vendo, ó? Pra eles, dá uma altura. Aqui a gente coloca os maiores. E aqui a gente pode colocar aqui, ó, coloca um molhinho embaixo, faz uma caminha com o molhinho. Coloca o nosso croquete. Vamos colocar mais um pouquinho aqui de gengibre, bastante. E uma cebolinha, um verdinho também, que fica bonitinho aqui, ó. Aqui a gente pode colocar aquela salsinha. Cadê aquela salsinha que o Jefferson picou bem pequenininho pra gente? A gente pode jogar aqui, ó. Que bonitinho. E colocar também umas gotinhas de molhinho em cima. Pra gente já comer com a porçãozinha do molho. E é isso. Nosso croquete ficou pronto e agora a gente vai provar, né, Jefferson? Vamos lá? Vamos provar aqui? Esse daqui que tá mais quentinho. Pega aí, vamos ver. Vamos abrir, ó. Bastante carne. Pouca farinha. Bom. Delícia. Dá pra fazer com pernil, dá pra fazer com peru, dá pra fazer com várias sobras que vocês tiverem em casa, tá? Então, aproveitem essa dica. A base é a mesma, a técnica é a mesma, agora é só usar a criatividade e aproveitar as sobras de vocês aí. Eu e o Jefferson, a gente se despede de vocês e até o próximo Mistura Boa. Tchau, tchau!